Olá, eu sou a aluna Ednete e eu vou falar do governo de Getúlio Vargas. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira, que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi o resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 a 1937 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo, e permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, a Quarta República, 1946 a 1964. As características da Era Vargas. As características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu um aspecto diferente. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas: centralização do poder, política trabalhista e propaganda política. A centralização do poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. A política trabalhista, Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. A propaganda política, o uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo, foi uma marca forte de Vargas. A capacidade de negociação política. A capacidade da política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: relação direta e não institucionalizada do líder das massas, defesa da união das massas, lideranças baseadas do carisma, sistema partidário frágil. A ascensão de Getúlio Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país, sendo os tenistas um dos movimentos de oposição de maior destaque. A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias, que é a política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se às oligarquias paraibanas e gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, Getúlio Vargas. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro,
No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destruir Washington Luiz do poder. Vargas, porém, havia aceitado a derrota. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se no dia 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto à presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias e em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando ele estava em curso, e assumiu a presidência do Brasil. O Estado Novo foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu a liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política, em um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-lei, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de aprovações do Legislativo, pois já possuíam força de lei. O Legislativo, por sua vez, foi suprimido e assim o Congresso e as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou ao cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil.